Estamos falando dos dons espirituais, algo maravilhoso, algo que tem se manifestado na igreja, que é o povo de Deus, não o templo onde tem um sistema, tem um líder. Isso não, lá aquilo não é igreja somos nós. E existe uma confusão muito grande quanto a um dom específico, que é variedade de dons de línguas, variedade de línguas. E tem gente que fala que só está batizado no Espírito Santo quem fala em línguas, que aí você vai no culto, lá naquela reunião onde eles fazem, está todo mundo falando ao mesmo tempo, aquele monte de coisa que ninguém entende, e a pessoa vem com a mão na tua cabeça, fala um monte de coisa em línguas que você também não entende. Então, isso tem trazido uma confusão muito grande, Valésio, e é para as pessoas entenderem, e depois a pessoa sai do sistema, está tão revoltada que nem quer saber daquilo mais. Dá uma explicada nisso para a gente também, para a gente entender como Deus se manifesta e como funciona isso. Amém, irmãos. Então, dentro desses estudos que nós estamos gravando aqui, existe, então, o dom de língua, né? E variedade de língua. O que significa isso, Maurício? Tem gente que pode falar um tipo só de língua. E tem os dons de variedade, no qual eu sou testemunha que Deus me deu a variedade de língua, que eu falo vários tipos de línguas, certo? Então, mas isso é o Espírito Santo que manifesta, não sou eu. Então, é Ele que nos deu. Então, o que acontece? As línguas estranhas, elas são como sinal, né, e são dirigidas de Deus e são ilimitadas. Elas são dirigidas por Deus e são ilimitadas. Então, o dom de variedade de língua é dirigido à igreja, que somos nós, e não o templo, e não o sistema religioso, e sim nós, a igreja. E não é dado a todos que são batizados no Espírito Santo. Há uma confusão aqui, amados, que é o seguinte: eu participei, o Maurício participou, eu creio que talvez você tenha participado e tantos outros estão participando hoje. O seguinte, quando você está no sistema, eles dizem assim que você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo é a manifestação de falar em língua. Então fica lá no até o cara falar em língua. Só que, na verdade, irmãos, essa é a grande confusão. O falar em língua é um dom do Espírito Santo e não ser batizado com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo é quando você crê em Jesus. E então você foi selado, conforme diz lá em Efésios 1, versículo 13, que você creu e foi selado com o Espírito Santo da promessa. A partir daí, então, Deus pode te manifestar o dom de língua e de adversidade de língua. Então, é algo que Deus te capacita, Maurício, capacita você, meu irmão, para que a edificação, primeiro, sua e também da igreja. Por quê? A Bíblia diz que aquele que ora em língua, mas não interpreta, ele está edificando a si mesmo. Irmão, é errado? Não, irmãos. Só que a gente tem que discernir o seguinte: como nós estamos aqui, fazendo esses vídeos, você já imaginou se um de nós dois aqui começar a orar em língua? Ele vai estar edificando a ele mesmo, ou a eu mesmo, e você não vai estar entendendo o que está acontecendo. Então, é sábio da nossa parte falar numa linguagem que vocês que estão nos assistindo venham entender. Mas e quando eu entrar lá na minha intimidade com Deus, no meu quarto, dentro do meu carro, conforme muitas vezes acontece, irmãos, às vezes eu oro horas a fio aí em línguas, e a diversidade, como já aconteceu muitas das vezes, é algo, para mim, particular. Né? Ou estamos numa reunião aqui, vamos supor, estamos aqui em comunhão, de repente os irmãos tudo começa a falar em língua. Há algum problema nisso? Também não, porque é a edificação dele, pessoal. Agora, quando há a profecia, aí que é a grande diferença, conforme também nós já dissemos, tem que haver interpretação e que o povo fique em silêncio para que haja entendimento, senão não faz sentido. Tá? Então, você falar em língua, não confunda com ser batizado no Espírito Santo. Tudo depende da soberania e do propósito e da vontade do Espírito Santo. Como está descrito, irmãos, lá os dons em 1 Coríntios 12, 11. Tem que ser acompanhado de interpretação quando há o dom de língua, quando a pessoa manifesta no meio da igreja. Né? Então, tem que haver a interpretação e que é equivalente a uma profecia, que é realmente uma profecia. Porque se não tiver interpretação, não é profecia. Porque Deus não vai dar algo para você dizer e, infelizmente, não, a pessoa não entendeu. Né? Como a gente brinca aqui, Deus está... e eu não falo o que aconteceu, mas você vai ficar aí que nem carão de bobo, assim, não entendi nada. Então, é preciso que quando há a profecia, quando há o dom de língua, então tem que haver interpretação, irmãos. E
olha, fique bem claro isso, irmãos, não significa que você que não fala em língua não é batizado com o Espírito Santo. Você pode não falar em língua, mas tem o dom de mestre, tem o dom de ensinar, você tem o dom de contribuir, você tem o dom de curar. E o próprio apóstolo Paulo diz assim, todos têm o mesmo dom, Maurício? Não. Então, não fique triste se você não fala em língua. Não fique triste se você não profetiza, tá bom? Porque, às vezes, você tem um dom, cara, de hospedar, como ele disse, você tem um dom de ensinar, de cura, seja ele qual for. Meu irmão, nós temos que entender isso. Nem todos no corpo teremos o mesmo dom. Porque já pensou se todo mundo for pé, se todo mundo for só braço, mão, perna, o corpo fica imperfeito. E Deus, ele é perfeito, ele fez tudo certinho. Ele não colocou, por exemplo, eu e o Maurício aqui, meus irmãos, com o mesmo dom. Pode ter certeza que eu e o Maurício, nós não temos o mesmo dom. Se tivesse, um ou outro aqui estaria sendo demais aqui. Né? Os nossos dons estão complementando. Um complementa o outro e assim nós edificamos quem? A igreja. Um edificando o outro e edificando junto a igreja. Tá ok? Então, o dom de interpretação, ele não existe sozinho. Ele serve para explicar o que foi dito em línguas. E não é uma tradução linguística, viu? Igual a gente fala em inglês, o cara vai lá e traduz. Não. É algo que você fala, só o Espírito Santo sabe o que você falou. E só ele pode nos revelar. E outra, mesmo que você não queira, ele vai revelar. Então, na carne, cuidado. Temos que aí ter o quê? O discernimento de espírito para que isso não venha acontecer. Pois a linguagem não é lógica, não é desse mundo. Nós não podemos entender as coisas desse mundo usando a questão do Espírito. Né? Então, 1 Coríntios 14 vai falar justamente de todas essas questões. Então, irmãos, para nós encerrar essas questões dos dons, conforme nós falamos aqui, né? Então, cuidado, esteja atento, esteja vigilante, para que você não venha a se confundir, às vezes ficar triste. Irmãos, eu já vi gente ficar triste porque não orava em língua. Eu não sou batizado com o Espírito Santo. Não, meu querido, alegre-se no Senhor. Alegre no teu Salvador. Porque, embora você não fale língua, mas você é batizado no Espírito Santo porque você crê em Jesus. Amém? Eu quero passar a palavra final aqui para o nosso irmão Maurício, então. Uma coisa que eu tenho ficado muito triste, e eu acabei vendo dentro do sistema religioso, nos 26 anos que estive lá, é que parecia que tinha irmão que era mais espiritual que o outro. Infelizmente. E tinha uma irmã lá que falava mais alto em língua, mas ela ficava no meio da igreja, o outro falava do lado, aí começava um rodado, aí começava a bater pé, outro na canelinha seca, e isso acaba saindo do espiritual, vai para a carne e vira aquela loucura toda. E muita gente que não estava envolvida nesse espírito de confusão, e também não tinha o dom de falar em língua, se entristecendo, né? Sim. Eu não sou espiritual. Isso traz depressão, traz um sentimento de frustração e acaba se perdendo com Deus. Então, isso, amado, é algo muito sério, é algo para a sua vida. Vá buscar a palavra de Deus, vá buscar entendimento, veja que isso é algo para que você possa compreender e trazer para você esclarecimento e luz. Esse é o objetivo de Deus para a sua vida. Siga a gente pelo Facebook, pelo nosso canal do YouTube, e siga a gente também lá pelo faleidejesus.com.br.